Olha, essa aqui é uma aquarela que eu fiz do absoluto zero, então você que quer aprender um pouco mais sobre essa técnica, fica nesse vídeo, tá bom? Sem complicação de material, sem complicação de esboço, desenho, só a técnica simples e resumida e você vai aprender agora como é que você vai fazer isso aqui, beleza? Vambora! Então primeiro eu quero apresentar para vocês o material que eu usei, tá bom? Eu gosto de usar esse papel aqui, que é um papel da Asha, 300 mg, não precisa ser dessa marca, pode ser de outra marca se você quiser, mas o interessante é que seja 300 mg e de preferência que seja 100% algodão. Por quê? Porque assim ele não vai enrugar, então a sua pintura vai ficar mais bonita. Se você usar um papel muito fino, na hora que você colocar muita água no papel, ele pode enrugar e dificulta muito a sua aquarela, ok? Você pode comprar os bloquinhos de folha, ou você pode comprar uma folha grande e fazer igual do vídeo, que eu dividi essa folha em vários pedaços e mandei encadernar. Esse aqui também é um outro bloquinho que eu tenho de aquarela, onde eu fiz a mesma coisa. Eu dividi a folha aqui em vários pedaços e fiz um caderninho aqui para estudar. É ótimo, tá bom? Uma dica para vocês então. A aquarela que eu estou usando, essa aqui da Van Gogh, já vem com a paletinha onde eu vou misturar as cores. Geralmente eu não limpo essa paleta porque esses tons que estão aqui eu posso reutilizar, então eu deixo desse jeito mesmo. Tá bom? Eu usei esse borrifador aqui, pode ser qualquer borrifador, onde eu vou umedecer o meu papel ou a minha aquarela quando precisar. Então, vocês podem ter um desse aqui, vocês podem ser um mais simples, encontra aí em papelaria, nessas lojas aí de conveniência, sempre acha borrifador, tá bom? Usei uma lapiseira 09 e uma borracha plástica para tirar o excesso de grafite, né? Não é ótimo para poder rabiscar. Então, basicamente, eu usei 3 pincéis. Eu não sou ligado à marca, não. Então, eu usei um pincel mais grosso para fazer aquela parte maior. Esse aqui para usar de modo geral. E esse pincel já vem na paletinha da Van Gogh, ele é mais fininho para fazer os detalhes, são ótimos, tá bom? Posso deixar na descrição a marca aí para vocês verem e estar acompanhando, mas não precisa ser esses pincéis não, pode ser os mais simples. Mas interessante é que eles sejam redondos e com cerda macia, beleza? Agora eu queria falar sobre referência, eu vou usar essa referência aqui, que eu peguei na internet mesmo. Mas vocês podem fazer suas próprias fotos, tá bom? Não tem problema e até melhor. Só que o interessante é que quando você for usar uma referência ou fazer suas fotos, que tenha um contraste de luz e sombra, ou seja, que tenham as sombras recortadas. Assim vai ficar mais fácil a sua aquarela, porque você vai ter aquela relação de positivo e negativo e, evidentemente, ela vai ficar mais bonita também, beleza? Uma grande dica é o seguinte, você pode errar na cor, mas quando você acerta o valor da pintura, ela vai ficar bonita. Então vamos embora. Primeira coisa que eu faço é pegar essa fita crepe, onde eu passo em volta do meu papel, né, fazendo uma moldura. Eu acho que fica bem mais bonito depois, mais apresentável também. De repente você pode até tirar desse sketch aqui, colocar na moldura. E quando você passa essa fita, ela fica com essa moldurinha bonitinha aqui, fica mais apresentável. Então todos os meus sketches aqui, eu procuro colocar essa fita, tá bom? Depois eu faço o seguinte, geralmente eu faço uma pequena divisão, onde eu marco os 3 terços da pintura. E assim eu vou pegar aquele famoso ponto áureo, né? Vou organizar minha pintura. Quando eu falo de paisagem, eu sempre coloco a linha do horizonte abaixo ou acima do meio do meu papel. Como eu quero mostrar mais o céu, evidenciar, então eu coloquei um pouco abaixo. E também tem aquela, né? Você não precisa acertar de primeiro, desenhar não é uma loteria. Vocês percebem aqui que eu errei o desenho, apaguei e refiz. Não é que eu errei, eu não gostei do jeito que estava e refiz. E muito importante também, mesmo que você tenha uma referência em mãos, você aprender a simplificar ela. Você tem que fazer o mais simples possível, não precisa fazer aquele desenho mega elaborado para aquarelar. A aquarela é como se fosse um borrão, uma mancha, e é bonito por conta disso também. Mas é claro que quanto mais detalhado o seu desenho, melhor o nível da sua aquarela, tá? Para você que está começando, você pode simplificar tudo e depois, quando você for avançando no nível, você vai fazendo os desenhos mais bem feitos. Depois que eu faço todo esse desenho aqui, eu pego a minha borracha plástica, passo ela na mesa para ela ficar com esse formato aqui, e depois eu passo por cima do papel bem de leve só para tirar o excesso de grafite. Porque como a tinta aquarela ela é bem aguada e transparente, essa marca do lápis ela vai aparecer depois. Então se você não quer que ela apareça tanto, você pode passar a borracha plástica, que ela vai tirar o excesso e não vai manchar seu papel. Agora a gente começa com a fase que a gente chama de chá, que é o que? Você vai trabalhar as partes mais claras, as luzes do seu desenho primeiro, de preferência as luzes quentes, só que bem diluída, de uma forma bem clarinha. O que é bacana também, eu sempre coloco algum apoio no papel para que ele fique um pouco levantado, um pouco inclinado.
que assim a água vai descer, vai formar uma barriguinha que eu consigo conectar uma tinta na outra, ok? Então depois eu começo a fazer a parte do céu, a mesma coisa, eu começo pelas partes mais claras, e você vai escurecendo isso gradativamente. É interessante que quando você vai dar esses efeitos de escurecer, que o papel esteja úmido ainda, tá? Então a aquarela, ela é uma pintura que você consegue fazer ela bem rápido por conta disso. E o legal é que quando ela tá úmida, uma cor vai invadir a outra e dá esses efeitos aí que eu particularmente acho lindo, né? Aí percebe que agora também eu já vou começando a escurecer um pouco mais a questão da grama, colocando um verde assim um pouquinho mais escuro do que o fundo. Aí o que eu quero deixar com essas luzes mais intensas, eu deixo o fundo mesmo, tá bom? E depois eu venho fazendo também, aplicando as camadas mais escuras. Percebe que a tinta está bem molhada e uma cor vai invadindo a outra e vai dando esse efeito bem bacana. Se você tiver dificuldade de aplicar isso diretamente na sua pintura, no seu desenho mais elaborado, você pode fazer o seguinte: faz formas geométricas simples, tipo bolinhas, retângulos, transições mais simples, que aí você vai entender como funciona. Depois que eu faço isso, eu acho muito bonito esse efeito de uma tinta invadindo a outra, aquele borrão. Então eu pego o pincel molhado mesmo, vou e bato assim no dedo para ele respingar no papel. Então quando ele respinga, ele faz esses efeitos aqui, ó. Meio que a tinta sai invadindo assim as outras, né? Dá esse efeito bem bacana. Então toda essa primeira etapa que eu tô fazendo com a tinta bem molhada, vocês percebem que basicamente só de encostar no papel, a tinta já invade, já dá um degradê bonito, já fica interessante aqui. Depois disso, que você fez a primeira etapa e você quiser escurecer um pouquinho mais, ou pintar igual essa casa aqui, eu vou fazer um tom claro, mas se eu fizer agora, ela vai invadir a tinta e vai ficar manchada. Então é interessante que você seque toda a pintura. Estou usando um secador aqui simples que eu comprei aí, desses baratinhos da China mesmo. E depois que ela tá seca, eu venho fazendo a outra etapa, né? Tanto de detalhar um pouco mais as casinhas, igual eu fiz, ou de escurecer também, dar uns outros efeitos para minha pintura. Então percebe que primeiro eu faço sempre as partes claras e depois eu vou escurecendo devagar. E o que é bacana é que geralmente as sombras elas são frias. Então não necessariamente você precisa colocar a cor perfeita. Por exemplo, você pode colocar o marrom, igual eu fiz. Se você acha que está muito quente, que vai esfriar um pouco, você pode pegar um pouquinho de azul ou roxo, com a tinta molhada, é claro, e pincelar. Uma pincelada que você vai dar ali na tinta molhada, ela vai invadir, já vai esfriar e já vai dar um efeito de sombra, vai ficar bem bacana. Agora aqui eu já vou detalhando um pouquinho mais as casinhas, sem exagerar na cor, porque eu quero que elas destaquem um pouquinho mais. A cerca também, como é algo que eu não quero mostrar muito, né? Não quero tão detalhada para não chamar muita atenção, eu deixei ela um pouco mais escura, referente à minha referência. Já faço a ideia da cerquinha. Essa parte de fazer esses detalhes mais minuciosos, é interessante que a tinta esteja mais seca, que você não molhe ela muito com água, tá? Ou tire o excesso de tinta do pincel, que aí você consegue fazer esses detalhezinhos bem minuciosos dos galhos, da cerquinha. Se você colocar com a tinta muito molhada, ela vai expandir, vai ficar estranho. Aí percebe que a parte da grama também é a mesma coisa. A gente fala que é um molhado sobre seco, ou seco sobre seco, que é a tinta mais empastada, um pouquinho mais seca, e você vai dar uma leve passada que ela vai ficar meio que manchada. Ela não vai invadir, então já é a parte de finalização. Não necessariamente você precisa ficar o processo todo da pintura com a tinta molhada para ficar aguada. Ela é bonita, esse efeito de aguado, sim, mas na hora de finalizar você pode fazer o seco sobre seco, que ela vai ficar com esses detalhes bonitos, né? Só que você tem que tomar cuidado o seguinte: você geralmente não consegue colocar cor clara por cima do escuro, ela não pega bem. Então por isso que você tem que trabalhar toda a luz primeiro e depois você vem fazendo as partes escuras. Para finalizar essa parte aí, eu peguei o pincel com um pouquinho de branco e também dei aquelas batidinhas que respingou, que aí parece que tem uma florzinha, alguma coisa assim, bem discreto também, que eu não queria que mostrasse muito. E por último aqui, minha última etapa é fazer a parte dos detalhes da casinha, com a tinta mais seca também, né? Vocês percebem na paleta ali que ela tá bem seca, não tá tão molhada. Que aí eu venho fazendo as janelas, venho fazendo os detalhes das paredes, do telhado, enfim. E depois de tudo pronto, você vai só tirar a fita, esperar secar e apreciar o trabalho que você fez. Lembrando que a arte ela tem que nascer da leveza, tá? Não da cobrança. Então não se cobre muito, não fique preocupado em fazer nada perfeito. Se preocupe apenas em executar, de fazer, que seja divertido, que seja lúdico, tá bom? A aquarela vai te proporcionar isso, uma pintura lúdica, rápida, divertida, solta. Então aconselho muito você começar com aquarela, fazer alguns trabalhos não, fazer alguns estudos e ir testando. E se você adaptar e quiser aprofundar, vocês podem mandar mensagem aqui que eu vou fazer mais conteúdo, mais aprofundado como esse aqui, para você aprender mais, beleza? Então essa aqui é a nossa pintura finalizada, como eu falei, usando as 3 camadas, chá,
café e leite, ou seja, você vai começar com a camada mais clara, depois a média e deixar os tons escuros para o final, tá bom? Você não precisa fazer algo muito grande, você pode pegar sketches pequenos como esse aqui e fazer os seus estudos de forma rápida, de forma precisa. O interessante é que a aquarela tem que ser rápida e precisa, né? Porque questão dos efeitos que você vai buscar. Então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Para você que curtiu, se inscreva aqui, deixa aquele likeão pra gente e dá dica de outros vídeos aí, algumas coisas que vocês querem ver que eu possa trazer nos próximos vídeos. Valeu? Tamo junto e é nóis, vamos embora pra próxima aí.